E aí, como é que você tá? Beleza? Eu sou o Felipe Marques, esse é mais um Pod Prime Empreendedorismo Sem Pai. Aqui a gente mostra histórias de quem realmente faz acontecer, né? Comigo aqui o Fabião. E aí, Fabião, como é que você tá? Beleza? Bem, tô bem, cara. Obrigado por outro programa aí, Felipe. Outro É, episódio aí do Pod Prime, né? outro episódio e mais uma história de uma mulher Meu empreendedora que a gente Deus, vai mostrar que mulherada, hein, a cara? mulherada tá dominando o mundo, né? Elas já Sensacional. dominam, né? Vamos só evidenciar cada vez Exatamente. mais isso, né? A gente vai contar a história aí da Jessie. A Jessie, que ela é formada em arquitetura, mas é uma empresária aí, dona de uma empresa que faz reformas, né, Jessie? Eu vou passar aqui pra Jessie que ela vai saber explicar melhor, né, Jessie? Como é que você tá, beleza? Beleza, estou ótima, graças a Deus. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, mais uma oportunidade, né, de contar um pouquinho da minha história e da história da Progese. Exatamente, ela que é a dona da Progese aí, que cuida de projetos na parte de arquitetura e também de reforma, né? De Exato. apartamentos, casa, o que você tiver, você pode mandar pra ela que ela mata no peito e resolve, não é, Fabião? Com certeza, cara. Né, antes de começar aí, vamos falar um pouquinho de quem apoia, né, o nosso projeto aí, que é o estúdio SampaCast do AD Sampa. Então, para você que quer tirar o seu projeto do papel, quer fazer acontecer, quer colocar o seu podcast para funcionar, vai estar aí na descrição do vídeo, clica no link, faça a inscrição que é totalmente de grátis, né? Então você não tem mais desculpa nenhuma para tirar seu projeto do papel. Então vamos que vamos. E Jéssica, você tem algum fala um pouco sobre as suas redes sociais, né? Onde o pessoal te encontra, fala da Progese, aí fica à vontade. Claro. Nossas redes sociais é Progese Arquitetura e Reformas, Progese com dois I no final. Bom. É isso. E é isso, e, ó, e vai tá o link da Progese e também as redes sociais e os contatos para você entrar em contato. Aí você que tem uma reforma para fazer, quer dar uma atualizada aí na sua casa, vai receber, comprou um apartamento novo, aí tá no contrapiso, tá precisando fazer uma reforma, tá precisando fazer uma reforma não, tá precisando deixar do seu jeito, né? Porque nesse caso Exatamente. não é nem reforma, né? Exatamente. Entre em contato aí que são, lá tem alguns exemplos de... Com certeza, tem todos os projetos, tem o dia a dia também, que é muito importante, né? Sim. O cliente, antes mesmo de contratar e vendo, né? Porque eu sempre falo que o cliente, quando ele vai contratar, ele precisa se identificar não só com a empresa, mas com quem está ali à frente, né? Então, os nossos clientes, eles nos contratam porque se identificam com a gente. Então, tudo lá no meu dia a dia, obra, projetos, tá tudo lá nas redes sociais. Diariamente tem conteúdo lá. Exatamente. Então não perde essa chance, entre em contato, vai estar na descrição do vídeo aí. Não, Fabião? Com certeza, Jesse Oliveira, né? Isso. Eu tava acompanhando o nosso trabalho, né? Muito bacana. Inclusive, até o pessoal visita lá. E eu até tava falando com ela antes aqui. É tipo um tratamento VIP que a Jessie Exato. faz, né? É bem E é personalizado. bem personalizado, é verdade. É uma Exato. coisa que eu queria, né? Ressaltar, né? Não, assim, eu queria perguntar pra ela, na verdade, Felipe. É Claro. assim, de onde veio esse sonho seu pra hoje você chegar? A gente vai falar onde você está hoje, mas antes disso tudo, de onde que veio esse, esse, esse talento que você tem de organizar as coisas, né? Desse Sim. ramo que você trabalha hoje, no ramo da arquitetura, né? Da construção. Olha, eu me formei em arquitetura sem saber que eu iria ser o que eu gostaria da arquitetura. Nunca tive essa. Dizem que com uma certa idade você consegue já ter um dom de alguma coisa, né? Não foi o meu caso. Pelo menos eu achava, né? Que eu não, eu fiz a minha faculdade inteira, era aquela coisa, nossa, triste, que eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, pegar trem, pegar metrô, aquela coisa toda. Eu nunca, assim, achei que eu fosse muito adiante. Porém, nos meus 5, 6 anos, eu construí uma casa de boneca Hum, sem ao menos entender o que eu faria hoje, por exemplo, no futuro, na época, né? uhum. Então, assim, eu acredito que venha daí, né? Caraca. É algo que aconteceu mesmo, mas não que eu falo, nossa, eu tenho um dom para isso. Não, não foi isso. Não identifiquei isso. Mas lá quando era criança, que eu queria muito a casa da Barbie da minha prima, eu não conseguia, né? Obviamente, minha prima morava aqui, foi embora para Bahia com aquela coisa linda, a família completa, e eu não tinha. O que que eu fiz? Tive que construir a casa das minhas bonecas. Então eu fabriquei tudo. Fabriquei os brinquedos, os móveis, fabriquei a casa, fiz tudo. Então eu acredito que a minha essência já veio daí, né? De
querer ver as coisas acontecendo, de querer ver as coisas prontas, construída. É tanto que hoje eu vivo essa essência. Eu não consigo hoje simplesmente pegar um projeto meu, entregar na mão de um engenheiro e falar, ó, executo. Não. Eu tenho que ver o processo, né, entendeu? Eu tenho que acompanhar tudo. Eu tenho que ter essa excelência do meu trabalho, da minha essência. Então, acho que começou disso, mas eu não, eu não digo que é um dom. Não sei se é isso. Acho que não foi, não. Sim. Mas eu já vem muito de muito antes, assim, né? Mas é engraçado, né? Porque 5, 6 anos, se não for um dom, é o quê? Claro que assim, É, teve duas coisas que se juntaram aí, né? Que foi o querer, né? De querer ter a uhum, casa e a oportunidade de exato. poder fazer, né? E eu ser muito resiliente, porque com 5 anos de idade eu decidi que eu queria. Não, com 5 anos de idade E eu já tava se eu comendo terra. queria e eu não podia, eu tinha que Uhum, dar meu jeito, meus pulos. Então eu uhum. fui lá e fiz com o que eu tinha, Bom, né? Então, assim, eu não simplesmente fui resiliente, né? sim, Eu fui lá e fiz. legal. Sim. Da forma que eu podia, mas eu fiz e consegui. Bom. E hoje eu Isso, continuo legal. sendo assim. É, e é bom que você linka isso da sua infância, né? Porque com Sim, certeza toda a essência vem dali, né? E de exato. alguma maneira aquela inspiração, porque 5, 6 anos, né? Com 5, 6 anos, que nem eu tava comendo terra, eu tava nem, Né? eu sabia fazer, construir casa, não, 5 anos nem lembro direito o que eu tava fazendo, né, É Fabião? verdade, cara. E é interessante sobre isso, né? A gente queria falar também sobre a nossa essência também do podcast, né, Fábio? Que é o quê? O Podprime, ele nasceu para contar a história de empreendedores, né? Então, uma das perguntas que a gente gosta de fazer, e sempre tem em todos, né? O que que é o empreendedorismo para você, né? Isso aí, claro assim, não tem resposta certa e errada, né? O que vem do seu coração e ver mais como que é a sua visão, né? Sim, Porque o interessante é isso, a gente conversa com muita gente boa, né, Fábio? O bom que é isso. A gente traz um monte de gente, a gente consegue extrair um monte de coisa, tem um monte de sim. aprendizado, né? E também ter essa informação de como você vê o empreendedorismo. E é um assunto tão legal, né? Você falar de empreendedorismo, você falar. É muito legal, assim. Empreendedorismo, para mim, é o que eu vivo hoje. Uhum. É resolver a dor de alguém, né? Boa. Então, hoje eu resolvo a dor do meu cliente da melhor forma possível e da forma que eu acho que é certo. Então, empreendedorismo é resolver a dor do seu cliente, é resolver as questões do seu cliente, mas acima de tudo é você saber aonde você quer chegar, é aonde você deseja estar, sem limitações. Uhum. Porque a gente sabe que o empreendedorismo é você ser livre para você fazer o que você quiser e você chega onde você quiser. E só depende de você. Isso para mim é demais. Bom Isso demais. para mim é liberdade e eu amo demais isso. Por mais desafiador que seja, por mais complicado que seja, eu não trocaria nunca. Você paga o preço, né? Mas. Exato. Então, empreendedorismo para mim é liberdade Bom e demais. resolver a dor do meu cliente. Fábio, o que que você acha sobre isso? É mais Cara, uma, mais é uma, mais uma. sensacional, cara. Inclusive, até te queria pedir perdão, porque Que isso? a primeira pergunta é sempre do empreendedorismo, mas eu tava tão curioso, Não Felipe, existe pergunta, porque não, assim, Fabio. Tá ela é uma pessoa tranquilo. muito inspiradora e Sim. ela é uma guerreira, cara. Tipo assim, ela é bem focada. Aí eu até me perdoa. Não, Que é que sempre isso, meu irmão. empreendedorismo. Ele sempre pergunta essa pergunta. Não, Mas mas vai dar pra então, o gente. importante é a gente ter essa pergunta É, aí. Se tá no começo, tá no final, tá no segundo, tá em terceiro, o importante é estar no. Mas a gente Sim. vai voltar, né, aproveitando como gancho, né? O que que foi como que foi a trajetória da Jessie, né? Porque nem você falou, tudo começou ali do momento que você nem sabia, né? Naquele momento É, você isso. fez como uma inspiração ali na sua infância, porque você queria ter uma casinha, Exato. mas como é que foi o passo a passo aí? Como é que foi a sua vida, você não é aqui de São Paulo, Não. né? Então como é que foi a sua vinda pra cá? Como é que foi essa trajetória da Jessie aí? Então, eu sempre fui uma criança, como eu falei, né, que eu sempre, eu sou muito decidida. Então, quando eu quero alguma coisa, eu quero e eu vou fazer, independente da situação. Eu vou Uhum. fazer. Isso está dentro da minha essência. Então, como eu queria muito e não podia, então eu fiz do jeito que podia, né? E, e mesmo eu falando que eu não é um dom seguir essa área, que eu achava que não era um dom, porque talvez a situação que eu vivia entre tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que pegar isso, pegar aquilo, era tão difícil acordar 3 horas da manhã e dormir 1 hora da manhã, dormir 2 horas 2 horas por por dia. dia, eu acho que aquilo meio que me deu uma desanimada. Mas voltando, eu paro e penso, realmente pode ser um dom. Por quê? Porque quando eu tive esse episódio de eu construir tudo, que eu tinha só 5 anos, que eu nunca imaginei que eu viesse para São Paulo e tudo,
Ao chegar em São Paulo, aos 19 anos, aonde que eu fui trabalhar? Numa construtora. Eu não trabalhei em nada além dentro dessa área. E quando eu comecei a trabalhar na construtora, eu nem sonhava em fazer arquitetura. Nem imaginava. Foi depois que eu entrei na construtora que eu comecei a pensar em algum curso que me mantesse lá dentro. Aí eu pensei em engenharia, pensei em administração, pensei, vou fazer arquitetura. Aí eu fiz. E eu- des- depois que eu me formei, eu continuei. Então, eu fiz o estágio na construtora, na Cirela. De lá, eu saí junto com o chefe da minha chefe na época. Ele abriu uma empresa de reformas, exatamente igual a minha empresa hoje. E, sem dó e piedade, me jogou lá e falou: cuida que é sua. Eu acho que, assim, foi uma experiência muito boa. Foi uma validação realmente do que eu tava, do que eu, né, passei e tudo. E hoje eu sigo o que ele fazia. Né? Eu aprendi muito com engenheiro, eu não aprendi com Caraca, arquiteto. Eu meu. aprendi muito no campo, aprendi muito com engenheiro, né? Então acho que A parte prática, né, foi o que te ajudou muito, foi essa parte exato, de para você ter a empresa que você tem hoje, né? Então exato. você juntou a expertise que você teve do curso de arquitetura, né? Isso. Com certeza te dá uma visão além do que ele tinha, Sim, né? sim. E você ir lá juntou com o que ela aprendeu dentro da empresa que ela trabalhou, né? Bom Exato. demais. Amo fazer projeto, mas amo mais estar aí na obra, vendo as coisas acontecendo e evitando que tantos erros aconteçam. Uhum. Que, afinal de contas, a nossa empresa promete isso para o meu cliente. É Sim. ter boas experiências durante o processo da obra. Então, a gente está cansado de ver pessoas reclamando de pedreiro, reclamando de fornecedor que some, que pega o dinheiro, empreiteiro que pega dinheiro e some. Já tenho histórias, muitas histórias sobre isso. Então, eu estou cansada de ouvir pessoas assim e eu não acho justo, Uhum. né? Afinal de contas, é um sonho que o nosso Exato. cliente, ele Sim. junta por tantos anos um dinheiro para construir o sonho. Então, eu levo isso muito a sério. É o sonho do meu cliente, é um sonho meu também. Então, eu faço tudo com muito carinho, com muita responsabilidade, muita. Sim. Então, tudo que a gente promete, a gente cumpre. Bom, é que ela falou, né? É importante isso, né, Fábio? Porque a casa, né, ela já, por si só, ela já é uma coisa muito importante para todo mundo, né? E É a um nossa sonho. cultura aqui no Brasil também leva muito isso como um sonho real, né? Sim. Exato. Sempre o nosso sonho é ter a nossa casinha, construir, fazer do nosso jeito, deixar do jeito que a gente quer, para ter Exato. a nossa cara, né? Para você ter identificação, né? Exato. Que imagina você Exato. tá num lugar que você não se identifica, Sim. né? Ali é o Sim. lugar do seu descanso, do seu desenvolvimento, enfim, de você criar a sua família, né? Então é uma coisa muito importante e tem que ter responsabilidade, né? Que Exato. ela É, disse. ô Jess, uma coisa que eu vi também da Jess é que ela viu uma necessidade no mercado, né? Porque ela Sim. passou por essas empresas, Felipe, e ela observou isso. Ela Sim. falou assim, cara, tá faltando isso aqui, Exato. né? Eles Exato. estão pecando nisso aqui Sim. e eu posso suprir esse pecado deles, né? Uhum. Essa Exato. necessidade do mercado. E foi aí tanto que hoje você tem a sua empresa, né, Jess? Exato. É. A gente é, enxergando, né, vendo a capivara, né, da Jess ali, vendo o que tinha de tudo que você fez, né? Acho que o mais salta, claro, a história já é maravilhosa, né, de como você chegou e primeiro, tudo começou lá com 5 anos, né? Essa Isso. informação a gente não tinha. Mas Aham. lá do comecinho. E aí depois de como você chegou em São Paulo, foi o único campo, o único nicho que você trabalhou. E Exato. até hoje ela sustenta isso, né? Exato. Então, e que levou ela a empreender nessa área e essa parte personalizada, né? Como que você viu, né? Porque o seu trabalho é diferenciado, né? Que nem Diferenciado. você mesmo disse. Quem tem problema aí? Comenta aí se você já teve problema em alguma obra, É. com algum pedreiro, com algum engenheiro, enfim, qualquer tipo de manutenção que você vai fazer em casa é muito complicado mesmo, é Complicado. muita dor Complicado. de cabeça, tanto na parte de investimento quanto de problemas, né? Então conta um Sim. pouquinho aí de como você enxergou isso e como você começou a empreender dentro dessa parte, né, dessa maneira. Primeiro que o projeto, vamos começar pelo projeto, que é algo também que eu amo fazer e eu faço. Então, assim, todos os meus projetos têm a minha essência porque sou eu quem crio. E o projeto, eu preciso começar ele junto com o meu cliente, né? Então, eu vou escutar ele, eu vou conversar com ele, eu vou colher algumas informações dele, porque o projeto precisa atender não só a minha cliente ou o meu cliente, como todos que estão ali. Então, se tem uma criança, se tem um cachorro, eu vou entender qual é a necessidade do cachorro, para eu criar um projeto dentro das necessidades de todo mundo. Então, começa aí, né? Então, eu crio esse projeto, eu mando, elaboro através do projeto, quando é aprovado, eu elaboro a proposta, né, do cliente e apresento a ele.
E onde que eu vi essa necessidade de atuar dessa forma? Como eu falei, muitas reclamações. Ai, contratei fulano de tal e levou 30% do orçamento. orçamento e sumiu. Ai, eu contratei a marmoraria, fez, meu, tá uma merda esse aqui, sumiu, não quer me atender. Ou seja, os clientes não têm garantia de nada. A gente fornece garantia de todos os nossos serviços. A gente tem contrato, a gente tem tudo amarrado. Então, eu estou amarrado com o meu cliente não tem como dar errado nem de uma mão nem de outra, entendeu? Então, é tudo com muita clareza. Eu entrego para o meu cliente clareza, praticidade, tudo isso. Então, o cliente que me contrata, ele já consegue enxergar isso. Ele quer tranquilidade, e é o que a gente promete mesmo no nosso lema. Ter boas experiências durante todo o processo da obra. Então, desde o momento que você criou o seu projeto, que eu apresentei o orçamento, que iniciamos a obra, ela tem clareza de tudo. Então, eu fui entendendo que as pessoas agiam com muito, assim, má fé, né, com os clientes, Uhum. visava muito o dinheiro e pouco dava importância porque realmente estava sendo executado, o que estava sendo vendido, o que estava sendo feito, e eu acho que não deve ser assim. Eu meio que tomei as dores, sabe, do cliente, porque eu acho eu acho muito ruim isso. Então, eu percebendo tudo isso, eu busquei a falha nesses profissionais em um outro formato. Então, o meu cliente confia muito em mim hoje. Eu tenho clientes, inclusive agora na freguesia, que eu acabei de entregar. Ele simplesmente tirou a marcenaria, uma parte da marcenaria da loja de imóveis que eles estavam fazendo e colocou na minha mão. E ela falou pra mim, por confiança. Se eu tivesse te conhecido antes, eu teria colocado tudo na sua mão. Então, assim, eu transmito isso. Eu transmito Uhum. segurança, eu transmito confiança, entendeu? Então, foi pensando nisso que a gente começou a agir dessa forma, a trabalhar dessa forma e prometer isso, né? Sim. Prometer e dar vazão para um resultado, né? Que é. Exato. Porque assim, é muito. Hoje sempre foi, né? É muito simples você fazer um projeto e prometer mundos e fundos, né? Mas na realidade, você entregar o resultado que é difícil. Como você falou, Exato. o pessoal que pega o dinheiro e não cumpre, ou pega o dinheiro e Muito, não acontece muito. responde, né? Então esse campo é complicado. E que bom que você tá aí agora, né, pra Sim. resolver esse problema aí, né? Então, a gente tiver qualquer tipo de problema aí, a gente chama a Jess. A Não dá Jess, com problema. certeza. E lembrando assim, no nosso caso, por exemplo, eu não vou dizer que não acontece essas coisas comigo. Claro que acontece, né? Eu tenho os meus parceiros, tenho pessoas de 8 anos que trabalham comigo. Eu tenho parceiros novos também. A gente dá oportunidade para alguns fornecedores. Não vou dizer que nunca aconteceu isso. Mas quando acontece, o cliente nem sabe. Sim. O cliente nem tem dor de cabeça com isso. Ou seja, eu tomei literalmente a dor do cliente e fui lá e resolvi. Então, quando algum fornecedor dá cano, algum fornecedor some, eu tenho a responsabilidade de eu ir lá e resolver. Independente do cara ir ou não, eu tenho que contratar outra pessoa e tenho que ir lá e fazer. E o cliente só vai receber, só vai ter o O resultado, resultado, né? entendeu? Então a gente tem todo esse cuidado, toda essa preocupação mesmo, responsabilidade, né? Como você disse, é difícil ter isso, né? Alguém que tome a frente, né? E nesse tempo que você tá com a empresa tem quantos anos já? No total tem 8, Hum, mas de falar assim, tá, realmente iniciou, tem 5. 5 anos. 5 anos. Bastante tempo já. É. Ainda mais pensando Para assim. dizer assim, peguei mesmo no Cê- certinho, Sim. comecei a dar realmente tudo de mim para a empresa, tem 5 anos. é o foco total nela, né? Isso, Mas aí desde o início, quando você começou, são 8 anos, né? são É bastante tempo, 8 anos, principalmente pra empresa, né? 8 Ainda mais aqui no anos. Brasil, onde a gente tem Mas nem sempre foi fácil. Não, Imagina. com certeza, não é Eu, fácil, né? porque o que eu queria perguntar para ela é que, sim, se você se lembra como foi o primeiro planejamento que você fez e se houve falhas, se foi gradualmente que foi subindo, que você foi tendo mais proposta para pôr no seu projeto, porque Sempre tem. porque cara, você não, você toma as dores do cliente, né? E Uhum. assim, para a pessoa não reclamar, para a pessoa voltar, né? O Sim, pós-venda, né? Voltar a comprar Indicar, com né? sim, você. Imagina, né, Felipe? Porque, cara, ela pegou tudo lá. Não, pode deixar que eu vou, sim. né? E Resolver. como é que foi esse processo?
Isso é mais ou menos. Foi Não sei se doído. Foi bem difícil, bem Eu difícil. tô imaginando, cara. A gente toma muitos prejuízos. Eu falo que, assim, eu sou bem raiz, porque tudo que eu aprendi foi muito na raça. Eu não tive chefe, embora eu trabalhei um tempo com um chefe, mas eu não posso dizer que ele é chefe, porque ele simplesmente me jogou na obra e falou, resolva. Eu não podia contar com ele pra nada, porque eu sempre resolvia tudo. Então, eu falo que eu aprendi muito na raça mesmo. Eu aprendi com o pessoal na obra, aprendi com a peãozada, eu aprendi com os clientes. Hum. Aprendi mesmo na raça. Então, assim, não foi fácil. A gente começou pequenininho, pega um cliente aqui, tudo com muito cautela, por causa do prejuízo. Como a gente não tinha condições de arcar com prejuízos grandes, então a gente tinha que ir com calma, né? Uhum. Então a gente foi fazendo uma coisinha, fazendo outra. Os próprios clientes foram indicando. Então, assim, todos os meus clientes hoje é indicação. Eu não posso Caramba. dizer, o Instagram vende. Vem um outro, a maioria das vezes curioso, mas 99,9% é indicação. Nossa. Então, assim, isso é um bom indicativo, né? Sim, É o ótimo. ótimo, é o melhor de todos, né? Então, aí, assim, a gente foi trabalhando, foi tendo nossos prejuízos aqui, outro ali, mas sempre honrando com os nossos compromissos, aprendendo. E sempre que a gente aprendia com algo que deu muito errado, a gente não errava na próxima. E aí foi indo. Hoje, graças a Deus, temos uma empresa já estruturada, temos processos. E uma coisa que a gente sofria muito no início é que a gente não tinha processos de nada. Então, uma proposta era tipo daquele jeito. Cronograma a gente nem usava. Então era tudo, entregava álbum atrasado. Então, assim, hoje a gente já tem processos, a gente tem como iniciar e como terminar tudo no tempo certo. É bem diferente, mas isso foi assim, bem com tempo mesmo. Você aprendeu no, que você falou, aprendeu na raça, no Na campo, né? raça. Você não teve você não leu Manual, Manual. um um manual, curso na internet que faça assim. Não, não foi que isso. nem você falou sobre ter processos, principalmente, né? Você acabou criando processos em cima do que ia Ia ver. acontecendo, Exato. né? Então, Eu ia vendo a necessidade de ter alguma coisa, a gente ia lá e incluía. uhum, Porque assim, não é só eu, né? Sou eu e meu sócio. uhum, Então, nós dois juntos fomos trabalhando isso, uhum. buscando melhorar sempre. A gente pecou aqui, beleza, na próxima a gente não erra. E a gente é sempre. Eu acho que vale muito da gente também ter um certo avaliação, né? Uhum. Fazer sempre avaliação do que deu certo, do que não deu certo. E não simplesmente sair. Vamos fazer. Não. O que que deu certo, o que que não deu certo? É fazer aquele levantamento bem, bem analisado e ir estruturando mesmo, E quando foi como a gente faz. o momento que você viu que você tinha que romper, né? Tirar desligar o cordão umbilical ali e sair da empresa que você estava e falou assim, não, agora beleza, eu vou ter a minha própria empresa e eu vou cuidar do jeito que eu quero. Como é que foi pra você? Quando você teve esse estalo, né? Eu não tive opção, não. Ou era fazer ou era. Eu não tinha opção. Na verdade, Uhum, eu trabalhei com esse meu chefe, né? Que não era uhum. chefe. E aí ele faliu. Aí eu tive que fazer freelance. Porque até então eu estava na faculdade ainda, então não tinha como eu ter uma empresa, né? Uhum. Eu fui fazendo freelance para outros engenheiros, para empreiteiro, então fazer projeto para empreiteiros. Uhum. Aí, quando eu me formei, por isso que eu falo, né, que tem esse tempo de 5 anos, porque quando eu realmente me formei, foi que eu abri um CNPJ, aí sim as coisas começaram a realmente andar mesmo, que foi quando eu me doei 100%, falar, agora o negócio tem que andar. E aí eu comecei. Aí É. foi Então, dando foi uma certo. necessidade, né? Que Foi a acabou necessidade. te levando a isso, né? Mas foi Exato. bom, que pelo menos foi uma coisa que você já estava familiarizada, né? E já estava dentro do Isso. seu campo, né? Sim, sim. É complicado, né, Fabião? Porque assim, a gente pensa, né, sobre isso, principalmente na parte de arquitetura. Você não pode fazer um serviço de arquiteto se você não tem o Não registro, né? pode. Não pode. Você tem que ter finalizado Isso. a faculdade. Então, tome cuidado no projeto de vocês, para ter uma pessoa que já é gabaritada, aí entra em contato com a Jessie. Isso mesmo. A cada 2 minutos É, que a gente faz um merchan, não tem problema não. é Aqui verdade. só tá a nossa convidada, claro, né? Então é interessante, Jessie, essa parte de essa sua experiência, né? E dentro desse campo, não sei se você pode falar, se você puder, qual que foi a coisa mais a sacanagem maior que você já viu dentro trabalhando nessa parte? Assim, a gente falou que às vezes tem empresa que pega a grana e não faz o trampo, mas teve alguma coisa que aconteceu com você aí? Conta pra gente então colocar só os louros, né? Colocar também aí o ônus, né? Não só o bônus. Olha,
Se a gente sentar aqui só para falar disso, a gente leva uma tarde. Meu Deus, então dá pra Caramba. imaginar, cara. É. Mas eu vou contar uma. Poderia contar duas, mas vai Não, se fica à estender vontade. muito. Fica à vontade. Eu tinha um empreiteiro que a gente iniciou a obra juntos, tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. E aí, no decorrer da obra, a cliente foi pedindo coisas para ele, diretamente para ele. E Uhum. não é assim que funciona, né? Se a cliente fechou comigo, ela tem que Te informo. falar comigo, né? Não falar com ninguém, os meus prestadores, os meus funcionários. Hoje eu consigo comunicar isso ao meu cliente. Então, meu cliente entende muito bem isso. Uhum. Mas antigamente, talvez a minha falha na comunicação, que até isso eu fui estruturando, talvez o cliente não entendesse muito. E aí, o que que ele fez? Ele foi pedindo coisas pro empreiteiro, sem eu saber. O empreiteiro, ao invés de me comunicar, ia fazendo, que às vezes era uma coisinha bobinha, pinta aqui, faça isso aqui, coisas simples. Ele ia fazendo. No final da obra, ele veio me cobrar. Isso deu mais ou menos uns 20 mil reais. Nossa. Eu falei, como assim? Você está fazendo serviço que o cliente está te pedindo diretamente porque eu não estou sabendo de nada e você vem cobrar a mim? Não vou te pagar. E aí deu uma certa confusão, e eu não paguei. Não paguei. Se ele tava pegando direto a Eu informação não ali, paguei porque não. foi uma sacanagem, né? Uhum. Assim, hoje, graças a Deus, eu consigo comunicar, conversar com a minha equipe, explicar o que é certo, o que é errado, para justamente evitar essas coisas. Porque, assim, tem cliente que quer se dar bem, Uhum. sabe? Tem cliente que quer aproveitar oportunidades. Ah, eu vou fechar direto com o fulano porque vai sair mais barato. Só que depois não dá certo, porque às vezes, e já aconteceu também, eu não tô falando muita história. Pode falar, fica à Já vontade. aconteceu de o cliente fechar, enquanto eu não estava na obra, ele fechou com o meu pedreiro, a obra, na verdade, indicou meu pedreiro para a obra da vizinha, Nossa. e aí eles viajaram, deixou o pedreiro fez algumas coisas erradas, e quando fez algumas coisas erradas, o cliente veio falar comigo, e eu não estava sabendo de nada, Mas isso dá outra obra, de né? outra obra. E aí eu falo assim, ué, depois eu descobri que ele tinha indicado o pedreiro para a vizinha, aí eu falo, ué, você fez tudo isso sem eu saber de nada. Aí, quando é para resolver os problemas, os BOs, você me manda foto, me manda vídeo, e eu tenho que arcar com as coisas. Tipo. Então, assim, acontece muito disso, sabe? É Muito, uma muito. maluquice, né? Porque ela tá nas duas pontas, né? Ela tá ali resolvendo em ligação direto com o cliente, né? E Sim, direto com a equipe, né? exato. Porque eles, que nem você disse, algumas pessoas são contratadas da sua empresa, né? Mas Sim, muitos são outras empresas que prestam serviço, né? Que vocês sim, contratam, né? Então é complicado, né? Ficar nas duas pontas ali para entender o cliente e lidar com o cliente sim, é sim. complicado. Graças a Deus, hoje eu não tenho mais esse problema. Bom, É o que eu falo. Tudo é processo, a gente vai mudando muito, a gente vai aprendendo muito, a gente aprende a conversar com o cliente, porque às vezes no início a gente tem tanto receio, né? Nossa, não posso. Mas é necessário. Às vezes, falar não para os nossos clientes, para o funcionário, para o fornecedor, é necessário, porque a gente se posiciona. Então, hoje eu sei me posicionar diante tanto dos meus funcionários e os meus prestadores, quanto com os meus clientes. Então, eu consigo me posicionar e falar, é assim que funciona, é assim, 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 assim. Então, assim, dá tudo certo, entendeu? Dá tudo muito certinho, assim, não tenho mais problema desse tipo, mas aconteceu muito isso. É, é legal. É uma coisa que que eu acho interessante também, que assim, o seu tipo de trabalho agora, eu vi que tem um termo que você usa, não é isso? Que Isso, assim, eu acho que eu sou leigo, eu não conhecia, eu acho que sim. ia ser interessante para o público claro. saber, Felipe. É o É, turnkey, é Taniki. turnkey, Isso. chave de turnkey. É a união de arquitetura com empreiteira, né? Então a gente não é um escritório de arquitetura, mas também não é uma empreiteira. A gente é a união desses dois. É justamente entendendo a necessidade que o nosso cliente tem de fazer um projeto. E na maioria das vezes, o arquiteto não gosta muito de estar em obra, viu? Então a gente faz o projeto e executa. Então, para o cliente, isso é uma praticidade enorme, porque ele não precisa ficar buscando vários prestadores de serviços, várias empresas. Ele se concentra todos os serviços em um único contrato e fala direto comigo. Então, eu vou lá e distribuo todos os serviços, todas as atividades para a equipe. Então, para o cliente, isso é uma praticidade, né?
Rapidez, Turnkey seria, na prática, a chave na mão. chave na mão, né? Então, Isso. a chave na mão significa Eu a casa entrego tá aqui pra você, do jeito que quando terminar exatamente. tudo, do Exatamente. início ao fim, isso é bom, né? De acordo Cara, com, isso é de ótimo. acordo com o projeto que ela aprovou. Uhum, Então, eu vou entregar exatamente o que ela aprovou no projeto. legal. E hoje, trabalhando mais com a internet, né? Como que é isso pra você, assim? É uma coisa já natural? Quando vocês começaram, já tinha, né? 8 anos atrás, a internet já existia, mas não, Sim, talvez não da maneira que ela é hoje, né? Que nem você falou, lá no seu Instagram, você tem lá os seus projetos, você tem lá o trabalho concluído, você tem sobre as obras, uma coisa mais técnica, mas também mostra muito do dia a dia, né? sim. Como é que foi integrar essa parte tanto do campo, né, do que é feito ali na hora, Uhum. quanto para essa parte do dia a dia, que é, levantando alguma parede, ou reformando, ou quebrando alguma coisa, e colocando isso à mostra, né, Sim. o passo a passo. Olha, eu confesso que ainda é um desafio para mim, porque são muitas coisas que eu preciso fazer durante o dia inteiro. Então, assim, cuidar dessa parte, querendo ou não, é um marketing que a gente tem que fazer. Então, assim, eu não sei se eu sou muito, sabe, eu não tenho tanta prática nisso. Mas eu busco estar presente e sendo autêntica. Então, Uhum. eu tô ali, tô mostrando, tô na obra, tô mostrando do meu jeitinho mesmo, nada assim. Então, é tanto que agora a gente também já tá com a equipe, né? Vamos iniciar agora com a equipe de marketing. Então, a gente está iniciando com vídeos, conteúdos realmente de valor que traga mais informações técnicas mesmo, e projetos e tudo, mas algo mais profissionalizado, digamos assim. Uhum. Mas eu sou bem autêntica, então eu vou lá, mostro. Para mim é um desafio, mas eu tento, né? Então eu tô, Sim. sempre que eu tô na obra, eu faço algum videozinho rápido. Não gosto também de estar. Eu fico zoando com as meninas. Eu não sou blogueirinha, não, gente. Mas eu vou lá, sempre tento fazer um vídeo de alguma forma e mostro. Mas assim, nada cronometrado, tem que fazer isso, ainda não. Não é uma coisa que você faz tanto, como você disse, cronometrado, tão planejado, né? Toda Exato. obra, ó, Uhum. você vende a obra Isso. e vai falar pro seu cliente, ó, nesse mês de obra, eu vou fazer 15 stories, vou fazer. Não, Não tem. não, Você faz não, ali de não. maneira alterada. Acho que isso é legal, né? Porque você acaba trazendo até para uma coisa pessoal, né? Sim, Você acaba se tornando mais, como você disse, autêntica, né? sim, Porque você faz do seu jeito, eu acho que esse é o exato. ideal, mas também mostrando como se fosse uma pessoa. Comum assim, né? Eu digo assim, uma pessoa Isso. que está fazendo a obra, não uma pessoa que é profissional daquela, Sim, né? sim. Porque o interessante é isso, a gente ter os olhos também, coisa que ela tem bastante, né? Que é É, de ter essa empatia, né? Tanto Sim, pro é, cliente é quanto verdade. sim. pro, pros fornecedores e agora Isso. também para as pessoas que estão te assistindo, né? Que te acompanham na Exato, rede social, exato. né? É. Isso é É interessante, é uma verdade. doideira, né? A É gente também, verdade, cara. a gente acabou partindo para um podcast, mas isso foi uma coisa que foi casual, Foi né? casual. Isso nunca foi planejado, É né? verdade. A gente acabou pegando gosto, né? Que nem você, Sim. quando você falou, eu não tenho dom. A gente dá pra perceber que o nosso dom é zero, né? A gente tem muito esforço e a gente É isso. vai, porque assim, eu sou da área de vendas, né? Uhum. O Fábio também é empreendedor na parte do comércio também, né? Então a Sim, gente juntou o útil ao agradável e mostrou a história de empreendedores, sim. porque eu acho que falta bastante, né? Falta. Apesar de ter muita coisa na internet, eu falo por mim, né? O que eu via, né? A minha visão. Eu tive boas escolas de vendedores, tive muita oportunidade de trabalhar, por exemplo, eu trabalhei na Wiser, na formação de diretores da WhatsApp, então tive acesso direto com o Flávio Augusto, tinha treinamento com ele uma vez por semana, fora todos os dias ter treinamento com diretores de venda, Uhum. que eles formam a gente para ser diretor de venda e é duplicar, né? Você vai Sim. duplicando para outros vendedores. Depois tive a oportunidade de trabalhar na PLX, que é a plataforma de lançamento lá do Pablo Marçal, então já Que era uma legal. coisa mais voltada pro digital, né? O Uhum. pessoal mais voltado para curso, mais Sim. voltado para diversas áreas, né? De ensinamento, né? De ensinar para Uhum. as pessoas. Então eu aprendi bastante bem. E eu aprendi muito com grandes vendedores também na internet, né? Gente que tinha já muito resultado. Mas isso às vezes criava uma distância, né? Porque o que me faltava ver assim, pô, mas e para esse patamar que eu tô agora? Eu quero ver alguém que faça acontecer Sim. aqui onde eu tô, né? E eu acho importante isso, né? Porque a vida é como se fosse uma escada, né? E cada patamar é um degrau. Então, se você, Exato. beleza, é legal você olhar lá pra frente e ver aquele cara que já tá lá em cima, mas como é que ele passou isso aqui? Mesmo que ele
explique e fale sobre isso, né, fica muito distante, E né? eu vou dizer que empreendedor sabe muito bem o que é isso. Exatamente. Porque às vezes falta referência pra gente, né? Eu não acho que Imagina. empreendedorismo seja para qualquer pessoa, não, viu? Ah, Porque quem não é empreendedor não aguenta a pressão. É Exato. muita resiliência que precisa ter, né? Sim. Então, Eu brinco assim, Realmente. eu brinco que é como se fosse você ter um pitbull atrás de você, né? E às vezes a gente até sente falta quando esse pitbull vai embora, né? Que você fala, ué, mas tá tudo tão tranquilo, mas por quê, né? é Cadê? A gente verdade. fica estranhando, né, Fabio? Verdade. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, eu sei que é muito corrido pra você, né? Como que você consegue conciliar a sua vida social? Você conseguir atingir esse equilíbrio? Verdade, Se você conseguiu, qual é o segredo? porque é quem cuida de obra, Porque quem cuida de obra, não dorme, eu né? Até a obra imagino, terminar, né? deve ser muito Não. corrido. Olha, não consigo. A gente Não fala de eternidade. Tamo junto, caramba, meu Deus Por do que que eu não céu, difícil. consigo? Porque eu acho que quando a gente chega num nível assim de empreender mesmo, a gente fica. Não, estar em casa, você acaba trabalhando e é como se você não estivesse trabalhando. Eu vivo muito isso. Então, uma coisa que eu coloquei na mente assim, eu preciso ir pra academia. Pelo menos isso. Cuidar da saúde, Eu né? não sou muito de viajar, não sou muito de nada, mas eu preciso ir pra academia. Aí coloquei estou Essa tentando meta, ainda, né? estou tentando, lutando contra isso não, a favor disso, Uhum. pra ir. Mas é tipo assim, eu saio da obra, por exemplo, eu saindo daqui, eu vou pra obra de novo, em Santo André. Já tava na obra antes, né? Eu já vim da obra e vou Uhum. pra obra de novo. Aí eu chego na minha casa, eu pego um trânsito, eu chego na minha casa de noite. Aí eu chego à noite, eu tenho que fazer, ainda na minha casa, eu tenho que fazer contrato, eu tenho que fazer proposta, eu tenho que olhar o projeto, eu tenho que ver o que que foi mudado na obra. Então eu tenho que preparar para o próximo dia. Então, que vida que eu tenho, assim, ela. Mas eu não vou dizer que isso, eu tô me Problema. É. matando. Beleza, eu tô me matando. Mas eu não me incomodo com isso, entendeu? Isso traz um resultado pra você também, né? Não é algo que fala, ai meu Deus, que saco. Nossa, meu Deus, tô na minha casa trabalhando. Não, eu faço sim, sabe? Tipo, aí eu procuro sim ter um tempinho pra ir na academia, no final de semana sair um pouco. Eu tô trabalhando pra Desligar um isso. pouquinho, Tô né? tentando, É mas complicado, né? Mas que nem ela falou, é que o trabalho dela, ela é quase que uma artista também, né? Porque ela vai, desenha. Assim, eu fico pensando no passo a passo, né? Você vai lá desenhar o projeto, mas você não vai desenhar um projeto seu de acordo com a sua não, cabeça. É de acordo com as necessidades e o sonho da outra pessoa. exatamente. Então você Exatamente. tem que pegar aquelas informações e formatar tudo de uma maneira que Uhum, a outra pessoa também, principalmente, né, que a outra pessoa goste, né? exato, Porque é o que vai ser a casa dela. Aí depois dessa parte que você planejar, você ainda tem a prática, né? Que aí exato, já é um outro passo, onde tem a outra galera lá que vai colocar isso e construir, né? exato. Para você, como você lidar nessa parte nessa pressão às vezes de ter essa responsabilidade, né, de fazer isso? Então, eu acho que o que me ajudou muito nessa questão toda de me aliviar um pouco nessa toda essa tensão é colocar pessoas para fazer, delegar um pouco, né, para as pessoas. Então, como eu falei, antes, no início, eu fazia tudo. Então, eu andava igual uma, sabe assim, tipo, atenta a tudo, porque eu tinha que fazer tudo. Hoje não. Hoje eu tenho pessoas de financeiro, eu tenho pessoas de obra, de engenheiro, fiscal de obra, eu tenho pessoas de compras, enfim, então eu tenho pessoas de projetos. Eu só delego. Eu só meio que vou acompanhando o que as pessoas estão fazendo. Vou corrigindo, vou vendo se está certo, Fica supervisando, analisando, né? supervisando. Isso. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Me tirou, assim, uma carga. Agora, o marketing, porque agora, né, eu não vou precisar fazer sozinha toda essa questão do marketing e tudo, e vou fazer algo mais profissional, eu já tenho uma equipe de marketing. Então, eu acho que é isso, delegando mesmo para as pessoas ir fazendo, né? E não só eu fazendo tudo, entendeu? Sim. Antes era uma necessidade, né? Hoje você já tem a oportunidade, você Isso. consegue desligar um pouco essa parte de centralização, né? Porque como você falou, Exato. é uma coisa que fica Foi sem. difícil. Porque imagina assim, você pensa numa obra, você já tem quantos fornecedores, quantos afazeres, Uhum. quantos planejamentos. Aí
a empresa está crescendo, aí você vai pegar Sim. 2, 3, 4, 5, Já 10. cheguei a fazer 8 Então, 8. simultâneo. Então, imagine, Quase doidei. cada um numa etapa diferente, né? Você fazendo Quase tudo. enlouqueci. Exatamente. Aí Enlouqueci. realmente não tem vida, né? Não tem, Aí não não tem consegue. Eu como. tô pensando em um projeto aqui. Não tem como. Não, Minha então. cabeça já tá. Empresa, você tem que. A empresa ela serve pra quê? Pra gente dar uma. É. Ampliar o leque, né? Exato. E uma Exato. pergunta que eu também queria fazer, Jessi, né? Você ainda tem sociedade ou você está? Tenho. Eu acho que isso também pode ajudar um pouco, não? Sim, Você consegue delegar os muito. dois assim? Ajuda um pouco, não, ajuda muito. Eu imaginei. Porque a gente começou mesmo desde o início, e querendo ou não, tem coisas que ele faz que eu não consigo fazer. Eu falo assim que ele é o complemento, porque eu fico mais nas obras. Ele é engenheiro, mas sou eu quem fico nas obras. Só que ele tem um lado que não me, que eu não consigo meio que substituir, assim, sabe? Tipo, o lado é, de controle. Uhum, Ele tem um controle que eu não tenho emocional, sabe? uhum. Então, não vou falar para você, a obra é maravilhosa, vou romantizar as coisas aqui, não. A gente é uma empresa muito responsável, que também tem problemas, como todas as empresas têm Tem problemas. imprevistos E que a também, né? gente resolve, graças a Deus, da melhor forma possível, mas chega um nível, às vezes chega um nível de estresse que, para mim, é difícil controlar. E aí ele entra em ação, ele controla, ele conduz muito bem a situação Uhum. e sempre sai assim muito bem a situação, né? Então a gente consegue resolver. E além disso, também ele consegue me ajudar muito com a parte administrativa, né? Então ele é a pessoa que não aparece nas redes sociais, Uhum. que está nos bastidores, mas que resolve toda a questão da organização da empresa. Sim. Estrategista, entendeu? Financeiro, administrativo, enfim, toda essa parte mais É burocrática, digamos burocrática, assim. né? É o complemento de um time, né? O time deve Exato. funcionar assim, né? O que um, às vezes, não tem tanto, não sei se competência é a palavra, mas afeição, né? Não tem mais tanta Sim, afeição, a outra pessoa tem que ter, e isso é o faz, né, o time. complemento. Exato. Exato. Sim. E aí, além de vocês às vezes, além de vocês repartirem, né, responsabilidades, também multiplica nisso, né? Sim, Cada um traz o seu lado, o exato, seu jeito e consegue fazer exato. acontecer, né? Isso é bom demais. Eu tive muita dificuldade de conseguir trabalhar em equipe, apesar de a minha formação é de atleta, né? Eu sou Uhum. jogador, joguei futebol dos 6 até os 21 anos. Então, sempre atuei em times, né? Mas depois que eu comecei a empreender, principalmente na área de vendas, eu sempre tive muito problema para sociedade, para aí Muito depois, difícil. depois de um tempo, que aí eu fui ficando maduro, tanto que o Fábio hoje é meu sócio, né, em outros negócios inclusive, mas a gente veio de outras empresas também com outros sócios e eu costumava dar problema, né, Fábio, principalmente de temperança, né? Eu tenho Sim. o meu temperamento, ele às vezes é um pouco explosivo. Era, né? Hoje eu tô mais tranquilo, tô mais velhinho, tô ficando mais velhinho, tô ficando mais tranquilo. Mas até eu conseguir, pô, ainda não consegui muito, mas estamos indo aí, né, Fábio? Pouquinho em pouquinho. É Mas verdade. A é gente vai isso, é um conseguindo. complementando o outro. Eu acho legal ter sociedade. Eu nem sei como. Eu falo pra ele assim: talvez se não tivesse, eu acho que nem existiria mais o projeto. Uhum. Porque esse lado de controle eu não tenho nada, assim. Eu tenho muita paciência. Uhum. Dou o meu tudo, assim, pra fazer as coisas acontecerem. Mas se o negócio meio que começa a perturbar o juízo demais, eu não consigo resolver. E ele consegue, conduz e tudo. Então acho que é um complemento mesmo, né? Sim, É necessário. sim. Eu te perguntei porque hoje eu vejo a necessidade, Felipe, que às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo bem pífio, né? Tipo, aconteceu alguma coisa que mexeu com a sua cabeça, por exemplo, você não consegue trabalhar. Se tiver outro para te dar um apoio, Felipe, Sim, sim, eu tem vou lá, tudo ó, tem que isso. fazer uma reunião, tem que, Exato. né, fazer um contrato. Uhum. Eu acho que é importantíssimo ter alguém. E como eu Sim, vi que é muitas tarefas para você, né, meu? muitas, exato. E é É coisa de muita louco, tarefa cara. A mesmo. pessoa tem gente que eu conheço que trabalha como você, a pessoa tá depressão. Isso é, Eu já tive início de burnout. não, E é exatamente. Eu por isso já que eu tive. E por isso que eu mudei muita coisa. E aí foi quando eu comecei a pensar em delegar, em me desapegar dessa coisa de falar, ai, eu não quero passar as coisas para as pessoas, porque eu era muito controladora. Então, ai, eu não quero passar isso aqui para fulano de tal fazer, porque não vai fazer legal. Eu não quero. Não, para, acabou.
cada um é só contratar a pessoa certa. Se a gente contrata a pessoa certa, vai dar tudo certo, não é? Sim. E eu comecei a meio que desapegar desse sentimento de controladora demais, assim, sabe? Foi quando me ajudou. Porque, assim, como eu tinha muita coisa sobre as minhas costas, chegou uma hora que eu não aguentei. Aí os meus 2 olhos encheu de sangue, que Ô, deu louco. derrame, né? Derrame nos Sim. olhos. Deu derrame nos olhos, eu fiquei super preocupada. Eu falei, nossa, parou. Eu pensei, eu acho que eu perdi o controle aqui. É porque de alguma maneira o O corpo, corpo. ele A gente acha que não, mas vai existe chegar um uma hora elo, que o seu corpo ele, vai reclamar. porque assim, ele vê que você não tá parando, ele vai te parar de alguma maneira, né? Aí aconteceu isso. Aí eu falei, pera, se já começou a prejudicar minha saúde, eu preciso parar e dar uma analisada aqui no que eu posso melhorar. Aí foi quando eu comecei a delegar, foi quando eu comecei a contratar pessoas. Nossa, mudou 100%, assim. Muito bom. É o. Você chegou até num grau de maturidade, né, pra enxergar isso, porque a gente demora, né, às vezes, pra conseguir. Que nem você falou, às vezes a gente precisa ter uma doença, né? Literalmente foi isso, né? Você ficou doente pra você Crise de conseguir. ansiedade. Ah, isso é doideira. Nossa, muita coisa, muita coisa. Aí eu falei, ah, não, não vale a pena. Exato. Hoje eu acho. Você morrer não adianta nada, Não, É acabou. verdade. minha Verdade. mãe fala sempre isso. Pra quê? Pra que tudo isso? Você vai morrer e vai ficar tudo aí? Aí eu Exatamente. falei, ah, Tem não, que saber. depois passa. Sabe aquela... Eu era muito cabeça dura, tipo assim, eu tenho que fazer, se eu não fizer, ninguém faz. Tipo assim, se eu não fizer, ninguém faz igual. Eu era desse jeito. Mas graças a Deus eu já mudei, hoje eu já tô diferente, já tenho pessoas que. Eu já tô tão assim, de um jeito que, tipo assim, a pessoa fala, ah, vai lá, resolve, vai. Faz lá. Você consegue resolver, né? Você vai, resolve. E eu sei que você ainda acompanha bem, né, os lugares, né, que nem você tá acabado de sair de uma obra, vai voltar de novo. Aí você já é mais ponderada nesse sentido, né? Você vai tranquila só para dar uma Sim, supervisionada, sim, não fica aquela sim. paranoia, né? Porque hoje a gente tem eu tô engenheiro na obra mesmo, então assim, ele fica muito tempo nas obras. Então eu meio que já tirei um pouco aquela tensão de, nossa, eu tenho que estar naquela obra 24 horas, não, não é mais isso. Como eu tenho engenheiro na obra, então eu já fico mais tranquila, eu só vou lá, vejo que se está faltando alguma coisa, se está tudo certo, se foi de acordo com o projeto, se está executando certinho e tudo. Pronto, tá tudo certo, vou embora, vou para outra obra. Aí vou para outra obra, aí vou pro fornecedor, vou no cliente, vou na loja com o cliente, fica assim, é muitas as coisas para fazer durante o dia. Eu não sou muito desse campo de construção, apesar de eu ter trabalhado numa imobiliária e presenciei um pouco, né? Tive a oportunidade, né, de supervisionar algumas obras, algumas pinturas, coisas do tipo, Uhum, né? Mas é uma coisa bem simples, né? Por exemplo, entrega de apartamento, aí tem que fazer a pintura, tem que sim. entregar do jeito que estava. Então a gente ia lá e olhava e fazia, contratava essas coisas, né? Uhum, Mas para você, como é que é esse campo? Porque parece ser muito masculino, muito. né? Porque o pedreiro, É pelo menos o que muito. eu conheço, a maioria são homens, né? A parte de 99%. engenharia também, Caramba, é. né? É. Arquitetura eu não conheço muito, não sei, mas a minha visão, né? Também tô tirando aqui esse dado do meu bolso, né? Para não falar da minha bunda. Mas aí acredito que possa ter um pouco mais da parte feminina, né? Mas como é que é? Você tá na obra direto, sendo uma mulher, é tranquilo, o pessoal já tá acostumado com isso? Hoje sim. Hoje é tranquilo. Mas lá no início, e eu volto a falar de novo, acho que tudo é maturidade, tudo é a forma como a gente conduz, tudo é a forma como a gente se posiciona, né? Mas sempre tem um engraçadinho que quer Parecia, né? se achar um pouquinho mais, né? Mulher, hoje. Eu acho que eu passei por tantas coisas que eu já peguei todos os macetes, sabe? E hoje eu consigo conduzir isso muito bem. Então, assim, hoje eu não tenho problema. Claro, me posiciono, me coloco no meu lugar no sentido de vestimentas, no sentido de relação com as pessoas, sei conversar com as pessoas. Se eu percebo que alguém também não teve, não se posicionou, eu coloco a pessoa no lugar, tô nem aí, Sim. quero nem saber. Coloca a pessoa no lugar dele. E, mas assim, querendo ou não, ainda tem aquela coisa de um fornecedor que não é tão bom. Uhum. E aí, se eu não analisar muito bem, eu tomo prejuízo, sabe? Eu acho que isso nunca vai acabar. Acho que a mulher tem até um feeling diferente, né? Principalmente para isso que nem você falou, às vezes de você enxergar alguma coisa de. Ó, eu já vi isso acontecendo em outro lugar aqui. Você guardar
essa experiência, né? De Sim. você conseguir passar só de, às vezes, trocar ideia com outro fornecedor, Sim, né? sim, a gente já percebe. E eu sempre gosto de, tipo, antes de fechar qualquer negócio, conversar com a pessoa. Eu faço questão que a pessoa vá na obra, analise, converse. Aí eu vou puxando algumas conversas meio que estratégica, entendeu? Eu vou entendendo para ver se essa pessoa pode mesmo trabalhar comigo ou não. Então, assim, eu acho que hoje eu consigo selecionar, eu consigo entender um pouco, conversando um pouquinho, eu já consigo entender se é uma pessoa, uma empresa legal ou não, né? Mas em relação a ser difícil, eu acho que é tranquilo, não sinto assim aquela tanta dificuldade de trabalhar com um público totalmente masculino. Hoje é tranquilo. É, A gente faz a experiência, nossa né? parte, É, eles fazem a parte deles e tá tudo certo. são E se negócios. por um acaso sair um pouco da linha, eu coloco Você cada um já no seu sabe. lugar e tá tudo certo, Nada como a experiência, né, Fabião? não é? É verdade. Ah, um legal, Isso. interessante isso. E agora, chegando já mais nessa parte final que a gente tá, dessa nossa conversa, pô, interessante, né, toda essa parte, mas para o pessoal que tá te assistindo aqui, porque vai ter algumas pessoas que vão ver a gente aí, vão ver os nossos cortes, a gente vai estar pela rede social, vai estar pelo YouTube. Para quem se interessa a trabalhar no mesmo ramo que você, que quer trilhar o mesmo caminho que você, né, nessa parte, tanto da arquitetura quanto na parte de empreiteira também, qual é a dica que você daria para quem quer começar nessa área hoje? Sim. Eu diria que primeiro seja resiliente, que a vida não é um morango. Seja resiliente, busque sempre ter. Eu acho que a essência que a gente teve nos levou até aqui. Então, você realmente pensar nessa questão de ter responsabilidade sempre com o seu cliente te leva longe, sabe? Ser verdadeiro, ser coerente com o seu cliente, ter clareza, vai muito, muito longe. E eu acho que é isso, é ser resiliente, não desistir nunca. E se realmente gosta, vai pra cima. E é isso. Mas eu queria você falar, o mais importante é a responsabilidade, né, Fábio? Porque às vezes Sim. É que a nossa tá palavra vai. escasso hoje no Exato. mercado, Então, é né? difícil ter alguém que tenha a responsabilidade que cumpra a palavra, né? Olha que maluquice, né? Que esse deveria ser o mínimo, né? O mínimo. Somente nessa parte de construção, nessa parte de Sim. arquitetura, porque mexe muito. Que imagina Muito. você fazer alguma coisa e frustrar o sonho da pessoa, né? Que Nossa, nem você ixi, ela tem tava contando, muito. lembra que ela tava contando a história da cliente dela recente agora, que ela tá cuidando do apartamento ali. Foi Sim. entregue o apartamento pra ela, Foi né? entregue. A gente entregou a obra agora. Não, eu digo aquela que ela Do foi, BID. ela foi morar num Do Airbnb? no Sim, Airbnb, sim, eu tô fechou um fazendo. É isso que eu contrato. tô fazendo agora. Exato, fechou um contrato, a responsabilidade que você tem. Se você Isso. atrasar, você vai mexer com todo o cronograma dela, Sim, sim. não vai entregar o apartamento que ela foi lá, escolheu e É um planejou. compromisso, né, que eu tô Exato. tendo com o meu cliente. Não é só um compromisso financeiro. Eu tô lidando com o dinheiro dela, eu tô lidando com todo o trabalho, porque assim, os dois é um casal, os dois trabalham. Então, eles estão contando com a minha palavra para eu entregar a eles uma obra em 3 meses. Uhum. Então, eles estão de aluguel, né, em Airbnb, esperando apartamento. Então, eu tenho que trabalhar para entregar dentro do nosso prazo. Então, a gente trabalha muito com a clareza. Então, o Sim. cliente que eles nos contrata, e foi engraçado que essa mesma cliente, ela falou assim, eu falei para ela, eu vou passar o nome dos prestadores para ela liberar, né? E vai a Adriele, que é a minha arquiteta, e coloca o nome dela, né? Porque pode ser que ela vai na obra e tal. Ela, mas você colocou o nome de outra arquiteta, mas eu quero você na obra. Eu falei, não, eu vou estar Ela na tá andando mesmo que eu, né? Tá na porque hora. assim, é, eu não sei se eu expresso isso nas redes sociais ou diretamente com eles, né? Mas eles entendem o que eu entrego, como que é o meu jeito na obra. Então, eles fazem questão da minha presença na obra. Por isso que eu também faço questão de estar na obra. Uhum. Então, é isso. É muito. Que o mais interessante que nem eu venho do campo de vendas, né? É, sobre processo de venda, eu aprendi um processo de venda que ele tem 7 passos, né? E o mais importante é o primeiro passo, que é o que traça todos os outros, né? Que é o que? É o que você cria, né? Que é a conexão. Você criar a conexão com a pessoa que você está trabalhando, que você está se relacionando, que você está vendendo, né? Uhum. Porque você vende também, né? Sim. O seu. Eu acho que o cliente primeiro compra a gente, depois compra o nosso Exato. serviço, E essa é a né? conexão, né? Ele criando uma conexão com você, Exato. uma pessoalidade com Sim, você, cria um laço muito mais forte, né? sim, Do que qualquer outro tipo de coisa, né? sim, Isso aí, sim. e o cara consegue fazer isso, né, Fábio? É interessante isso. E o mercado hoje, como é que tá nessa parte, assim?
tá movimentado, os projetos estão, como você falou, está sendo. Acho que o mais importante acho que a venda mais fácil e mais importante é a por indicação, né? Sim, Porque ali a pessoa que, por exemplo, vamos falar assim, eu comprei um celular e eu gostei muito. Eu indicar para você é muito mais importante do que você for lá e o vendedor te der todas sim. as. Sim. Por quê? Porque eu A conheço o chance de Felipe. compra é muito maior. Exato, conheço o Felipe comprou o celular, falou que é bom, confio no Felipe. Não deveria confiar no Felipe, mas eu confio no Felipe. E aí, e vai lá e faz, né? Como é que é Sim. isso pra você? Como é que tá hoje essa parte de indicação e o mercado no geral para esse campo que você atua hoje? Olha, para mim tá bem aquecido. Tá muito bom, graças a Deus. Uhum. Eu brinco que a nossa fase fria passou, As né? vacas magras, As né? vacas magras, tudo é um passinho, então no início tudo é muito difícil mesmo. E hoje, graças a Deus, a gente antes era a gente que ia atrás de cliente, hoje são os clientes que vêm atrás da gente, e eu sempre acreditei muito nisso e hoje estou vivendo isso. Bom, Então, para a gente está muito bom. O mercado está bem que aquecido bom. mesmo. E é isso, né, Fabião? A pessoa, quando ela trabalha direito, tem experiência. Porque, assim, 8 anos não são 8 dias, nem 8 semanas, 8 meses. São Vivendo na 8 anos prática. de uma empresa, trabalhando, colocando todos os dias ali a sua energia, né? Sim, Trazendo resultado, né? E você fazendo com resiliência. E hoje, graças a Deus, aí tem cliente graças correndo a Deus. atrás, Graças a né? Deus. Eu tenho um cliente que dois clientes que me esperaram um ano para fechar a obra comigo. Me Exatamente. esperaram para fechar comigo. E não foi porque minha proposta foi a menor, não. Muito pelo contrário. Que já A sua proposta foi maior, foi mais caro, porém, eu quero fechar com você. Isso é o para mim é reconhecimento. sucesso. Exato. Sucesso. Isso para mim é sucesso. Chegar nesse Sucesso. nível é sucesso. Ter o Sucesso. reconhecimento, né? Então, só pra gente selar esse sucesso e vocês conhecerem, além dessa conversa aqui, vai estar na descrição. Fala de novo aí quais são suas redes, Jesse. Progese com 2 Z no final e arquitetura e reformas. Bom demais. Aí vai ter o contato dela aí, você vai ver o Instagram, clica lá, conhece a Jesse, conhece o trabalho dela, contrata ela. Já Exatamente. tô te falando, então Certeza. contrata ela. Não quer ter dor de cabeça? Ex- Contrata a Progese. Exatamente. Então contrata pro Jesse que você não vai ter dor de cabeça e o resultado vai ser o que foi prometido, né? Não que é o mais Exato. importante. Pra você que também chegou até aqui, segue nossas redes sociais, vai estar tudo na descrição, né, Fabião? Tem Instagram, tem Kawaii, tem TikTok, tem YouTube, tem mais o quê? Tem Spotify, Spotify, tem Facebook. Facebook. Ei, daqui a pouco a gente tá até na caixa do leite. Então, segue a gente. Tem o nosso site também, que ali vai ter o resumo, que fala tudo o que é o Podprime, né? Como nasceu, os nossos convidados também. Tem lá a parte lá de vocês lá bonitão. A gente vai tirar umas fotos aqui, você vai ver, você vai estar lá também, Jesse. Então, conhece o nosso trabalho, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que você conhece aí, para essas pessoas também terem acesso e ter inspiração de fazer o projeto dela, né? De ver a gente aqui que começamos do nada, né? A gente começou por conta de Sim, uma necessidade. E a gente tá aqui fazendo acontecer, que você também consegue. É só você querer e ter a resiliência, né? exatamente. Que com resiliência e constância você vai conseguir chegar no seu resultado, né? Para finalizar aí, Fabião, dá aí suas palavras finais. O que você achou dessa conversa com a Jessie aí tão inspiradora, tão cheia de sucesso, né? Você a gente vê ela falando, o olho dela brilha, né? O sorriso dela, isso é muito interessante. É verdade. Eu queria agradecer, Jess, pela sua presença, agradecer o público mesmo também e dizer que o Felipe falou, visita o Instagram da Jess, da Progese. Prochese também, né, gente? E é isso, foi uma honra, muito obrigado, viu? Ai, a honra foi E toda minha. Muito obrigada mais uma vez, né? Graças a Deus, estou contando a história da Progese, que isso para mim é um motivo de orgulho. E todas as oportunidades que tiver, salva de com palmas, né? certeza. Bom demais, isso aí. Agora vamos estourar o ouvido do nosso editor. É, mas pode concluir, Jéssica. Então, Jéssica. agradeço muito mesmo pela oportunidade. E é isso. Imagina, a oportunidade é nossa, né, de receber ela aqui na nossa mesa, nossa humilde mesinha aqui do Pod Prime, para Verdade. contar a sua história. O nosso projeto é para isso mesmo, é para mostrar como você fez e o que te faz ter o sucesso que você tem hoje, né? Para você refletir isso para outras pessoas, Sim, para que a gente está sempre passando, né?
e multiplicando tudo que a gente vem construindo aqui. Sim. Legal? Então, vamos finalizando aqui, infelizmente, né? Vamos acabando aqui mais um episódio com a Jessi. Foi um prazer ter você aqui, Jessi. Para você que assistiu, como eu já disse, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos.